Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Queria pedir desculpas pela frequência dos meus vídeos aqui no canal durante essa quarentena, essa pandemia. Realmente eu não estou tendo muito tempo para investir no canal, porque eu estou investindo mais em traduções, né, das edições de texto para reflexão. Como vocês sabem, eu publico traduções de grandes autores do domínio público e para o início do ano que vem vai ter uma grande novidade por aí. Mas agora a gente vai falar de basquetebol. Será que o basquetebol tem alguma coisa a ver com espiritualidade, com filosofia, com zen budismo? Além de ter sido inventado por um pastor evangélico no século retrasado? Bom, fica aí pra gente saber. Bem, nada melhor do que iniciar esse assunto falando sobre o Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, um dos maiores atletas de todos os tempos. Mesmo quem não curte muito basquetebol, deve saber muito sobre o Jordan, porque ele já fez, inclusive, filmes, né, na década de 90. E mesmo para quem é novo hoje em dia, se assistiu aquele documentário O Arremesso Final, ou The Last Dance, na Netflix, também sabe muito bem quem é o Michael Jordan. Inclusive, esse documentário fala sobre um jogo que eu vou citar aqui. Foi o primeiro jogo das finais de 1992, da NBA, né, que é a Liga de Basquete Americano. Era a final entre o Chicago Bulls, que era o time do Jordan, ele foi 6 vezes campeão, e o Portland Trail Blazers. E o interessante desse jogo, na verdade, é a primeira metade do jogo, porque na primeira metade desse jogo, ou seja, o primeiro jogo das finais daquele campeonato e a primeira metade do jogo, o Michael Jordan simplesmente estabeleceu o recorde até hoje de pontos e arremessos de 3 pontos na primeira metade. Foram 35 pontos e 6 arremessos de 3 pontos. Isso numa final é muita coisa, né? E mesmo num jogo normal seria muita coisa. Mas o interessante é que naquela época se arremessava muito pouco da linha de 3, né? Hoje em dia, para quem acompanha o basquetebol, né, desde o Stephen Curry e o Golden State Warriors, você tem muito mais arremessos por jogo da linha de 3 pontos. E naquela época era muito menos, então se fosse hoje em dia, então nem sabe lá quantos cestos ele teria feito. O interessante também dessa primeira metade do jogo é que ele parecia estar meio no modo automático, ele parecia estar em outra dimensão, sabe como é que é? Ele parecia estar num transe. E tem uma hora que o Magic Johnson, que foi um grande jogador de basquete também, que naquela época não estava jogando, porque ele tinha pego AIDS e tal, estava fora do campeonato, ele estava assistindo essa partida, e lá no finalzinho do primeiro tempo do jogo, né, no segundo quarto da partida, o Magic Johnson olha para ele e faz alguma brincadeira, falando assim, poxa, você não vai errar, e aí o Michael Jordan faz um gesto mais ou menos assim, não sei se eu vou ter foto aqui pra mostrar, ele faz mais ou menos assim, né, tô acertando tudo. Ali ele se dá conta de que ele estava fazendo, do que ele estava fazendo naquele jogo, porque até então ele estava no modo automático, ele estava meio que num transe. Na segunda metade do jogo, nos últimos 2 quartos, né, ele faz muito poucos pontos, não chega nem a 10 pontos, então ele não estabelece o recorde geral, porque ele praticamente não joga na metade final, até porque não precisava, porque na primeira metade ele já tinha meio que resolvido o jogo. E é impressionante, para quem puder ver, eu vou botar links para o vídeo aqui embaixo, eu não devo botar o vídeo aqui, que pode ter ameaça de strike aqui, né, porque é direito autoral da NBA, mas vou botar o link pro vídeo aqui embaixo. E também tem um post no meu blog onde eu falo sobre esse jogo. O mais interessante é essa questão dele estar em transe, né? O que será que é esse transe que ele entrou? Será que as pessoas já pararam para pensar o que seria isso, se isso tem um nome? Já volto para falar sobre isso. Bem, segundo o depoimento do próprio Michael Jordan, depois da partida, ele falou assim, ó, eu estava além de mim, era como se eu jogasse por instinto, como se não existisse mais ninguém na quadra, nem no ginásio inteiro, apenas eu, a bola e a cesta do outro lado. Então, o que aconteceu com ele tem um nome, na verdade, que é in the zone, estar in the zone em inglês, né? A tradução seria mais ou menos como estar na zona. É uma tradução meio ruim para o português, mas in the zone é como se você estivesse numa outra dimensão, realmente, numa outra zona, numa outra realidade, talvez, onde você está em transe, né? Então é uma coisa meio mística, espiritual, realmente, né? Então, estar in the zone é um conceito conhecido entre os grandes atletas do basquete, que equivale a um certo estado mental, onde a pressão de ganhar se esvai, junto com o medo de perder.
quando não importa se o ginásio está lotado ou vazio, de torcedores do seu time ou do time adversário. Quando nem a altura, nem a cara feia dos adversários faz alguma diferença. Quando a bola chega nas mãos e é arremessada e não há nem mesmo desejo de que ela entre na cesta. E ainda assim, ela quase sempre entra. A gente tem alguns outros exemplos de outros esportistas. O Ayrton Senna, por exemplo, já falou sobre isso numa corrida que ele também meio que estava no estado de transe, onde ele meio que pilotava no automático, né? Mas é basicamente isso. Isso é uma potencialidade humana que também acontece no esporte, embora deve ser muito mais difícil você entrar nesse estado de transe no esporte do que numa prática espiritual, numa meditação, ou até mesmo no giro surf, né, que eu também faço, onde é uma espécie de meditação em movimento, mas ainda assim é uma dança que você fica num ambiente fechado, com uma música ou em silêncio, mas é uma coisa mais tranquila. Imagina você entrar nesse estado no meio de uma multidão, né, de espectadores, sabendo que está sendo visto pelo mundo inteiro, como aconteceu com o Jordan, mas mesmo assim às vezes acontece. E aí também dá para fazer uma metáfora sobre o basquetebol e a vida, né, já que a gente está falando de espiritualidade e tal. Mesmo o Michael Jordan sendo o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele na verdade mais errou do que acertou. E na verdade a grande maioria dos grandes jogadores, pelo menos aqueles que jogam um pouco distante da cesta, que é a maioria, né, eles não têm uma porcentagem de acerto acima de 50%. Quando você chega próximo de 50% já está ótimo, né? Então na verdade você mais erra do que acerta, só que a gente acaba se tornando um grande jogador só por acertar próximo dos 50%, e às vezes até um pouco menos, né? Quer dizer, se você parar para pensar, é através dos erros que você chega nos acertos, né? Isso é uma metáfora para a vida, porque às vezes a gente, hoje em dia principalmente, a gente tende a crer que você, para ser bem sucedido, você tem que ter muito sucesso em tudo que você faz e tal. E é lógico que também tem a explicação para os fracassos e tal, como os fracassos te levam a ter sucesso. Mas na prática existe sempre uma cobrança muito grande de sucesso, né? No seu emprego, numa empresa que você está começando, num empreendimento novo, sempre o sucesso é muito cobrado. E na verdade, o grande segredo para você entrar nesse estado aí do fluxo, né, do flow, é você justamente, como eu falei ali anteriormente, você não está mais preocupado se a bola vai entrar ou não. Né? Você está preocupado em fazer o movimento do arremesso, você está jogando ali aquele jogo, está fazendo aquele esporte pelo prazer de jogar. Né? Então, se a bola vai entrar ou não, não importa, porque na verdade você ama aquilo que você está fazendo, você ama jogar aquele jogo. Né? E realmente os caras dedicam boa parte da vida a fazer zilhões de arremessos, né? Porque eles treinam bastante. Então se eles não amassem o que eles fazem, realmente não teria como jogar. O cara não teria como jogar na NBA se ele não amasse o basquete. Porque o cara fica arremessando, fora dos jogos, ele fica arremessando praticamente o tempo todo. Né? Mesmo que ele não jogue na partida, mesmo que ele seja um reserva, no treino ele vai arremessar muito. E você mesmo, para quem joga basquete, né? Quando você vai numa quadra jogar sozinho, porque o basquete tem essa vantagem, você pode jogar sozinho, inclusive na pandemia aí, né, quem tem uma quadra em casa tem essa vantagem, né, porque você pode jogar em distanciamento social. É você e a tabela, né, e a cesta e a bola, não tem mais ninguém. E aí você pode treinar dessa forma, como se fosse um squash, né, como jogar tênis contra a parede, coisas assim. Só que o barato é que quando você vai arremessar e fica preocupado se a bola vai entrar ou não, está preocupado com a sua performance, geralmente você é afetado por essa expectativa. Né? E quando você consegue, no seu treinamento, ter uma postura mais zen, né? Uma postura mais budista assim, em relação à vida, quer dizer, você não... Até uma postura hinduísta também, porque você não tem expectativa dos seus resultados, como fala no Bhagavad Gita, né? É como se fosse um yoga, assim, que você faz o que você tem que fazer, mas não tem expectativas do resultado. Então você faz o movimento do arremesso, você joga o basquete, você faz os seus arremessos porque você ama aquilo que você está fazendo, mas não tem expectativa se a bola vai entrar mais vezes ou menos vezes, né? E aí assim acaba acertando mais do que errando, na verdade. É uma coisa meio irônica, porque meio paradoxal também, porque quando você está menos preocupado em acertar, é quando você mais acerta. E acho que isso aí também vale para a vida, quando você vai seguir o seu caminho, o que chama de verdadeira vontade também no ocultismo, na espiritualidade, o seu caminho espiritual em geral.
quando você não se preocupa tanto em alcançar certos níveis, não se preocupa tanto em ser um iluminado, em tá lá, chegar lá no nível de Jesus rapidamente, né? Você tende a acertar mais do que errar. E quando você quer chegar rapidamente em algum lugar no caminho espiritual, você também acaba se estrepando, né? Então acho que tem essa metáfora aí também. E acho que é isso, né? Esse vídeo eu faço em homenagem ao New York Knicks, né? Que infelizmente não foi campeão por causa de um único homem, o Michael Jordan. Então eu torcia contra o Michael Jordan, infelizmente. Mas é o meu time de coração. Então fica em homenagem ao New York Knicks. Essa aqui é a camisa do John Starks, que eu era o fã dele naquela época, na década de 90, né? Infelizmente a gente não foi campeão por causa do Michael Jordan do Chicago Bulls, mas fica aí o meu homenagem. Um beijo para vocês e até a próxima.